Olá, meu nome é Paulo, eu sou estudante de Ciência da Computação aqui no UFV e vou falar um pouco para vocês sobre o estudo desenvolvido ao longo da minha iniciação científica, em conjunto com o meu orientador José Elias Arroio. O tema do estudo é otimização combinatória aplicada em problemas de transporte, e o foco do mesmo foi uma modalidade de um problema que já é amplamente estudado e conhecido na área da ciência da computação, que é o problema do caixeiro viajante, que consiste basicamente em um vendedor que deseja visitar N clientes partindo de um depósito e então retornando para esse depósito ao final do percurso. Enquanto a modalidade que nós estudamos foi o problema do caixeiro viajante aberto com subrotas, que ainda mantém os mesmos N clientes, porém desejando se visitar apenas K deles e sem retornar ao depósito ao final do percurso. E cabe citar que, diferente do problema original, essa modalidade é bem menos estudada, tanto que foi encontrado um único artigo, que foi publicado em 2021, e foi um artigo que a gente utilizou como base teórica para o nosso trabalho, então, e também foi utilizado para comparação de resultados. E para inicializar a solução desse problema, a gente utilizou a ideia de heurísticas construtivas, que basicamente são formas de se construir soluções aproximadas de um problema, e dentre as diversas heurísticas testadas e implementadas ao longo do trabalho, as mais importantes foram a heurística do vizinho mais próximo, do vizinho mais próximo com escolhas aleatórias e do vizinho mais próximo com escolhas semi-aleatórias. A heurística do vizinho mais próximo é bem simples, ela consiste em, a partir do ponto inicial, que nesse trabalho foi sempre o ponto número um, inserir no caminho, na solução, o ponto mais próximo dele. E a partir daí, o ponto a ser inserido no caminho é sempre o mais próximo do último que foi inserido. Enquanto a do vizinho mais próximo com escolhas aleatórias funciona de forma parecida, porém diferente em um único aspecto, que ao invés de ser inserido no caminho sempre o ponto mais próximo, o ponto que vai ser adicionado na solução, ele é escolhido aleatoriamente dentre os m pontos mais próximos do último que foi adicionado. Enquanto a escolha semi-aleatória é como se fosse uma combinação desses outros dois métodos. Parte do caminho dela é construído utilizando o vizinho mais próximo tradicional, e parte do caminho é construído utilizando a ideia de escolhas aleatórias. E sobre o valor de M, que eu citei, foi feito análises e testes para averiguar qual é o valor mais adequado para essa variável, e a gente chegou à conclusão que o valor mais adequado de M para vizinho mais próximo com escolhas aleatórias é aproximadamente 4, enquanto para o vizinho mais próximo com escolhas semi-aleatórias esse valor varia de 30 a 40. E após isso, a gente partiu para a ideia de implementar e testar as buscas locais, que consiste em pegar uma solução pré-determinada e, a partir de pequenas alterações, gerar várias soluções diferentes da original. E esse conjunto de soluções diferentes é chamado de vizinhança. Então, a partir daí, a gente, dentro dessa vizinhança, a gente escolhe a melhor solução possível. Isso não garante que a gente vai chegar na melhor solução do problema, porém garante que a gente vai chegar numa solução que é um ótimo local daquele problema, baseado naquela solução inicial. Já os métodos de resolução mais importantes e que deram mais resultados durante o estudo foram as meta-heurísticas, que nesse trabalho foram implementadas o RVND e o GRASP-RVND, que eu vou falar um pouco sobre eles agora. O RVND, ele consiste em, primeiro, inicializar um conjunto de vizinhanças numa ordem aleatória. Então, pegar uma solução já pré-determinada e aplicar aquele conjunto de vizinhança que foi inicializado em uma ordem aleatória em cima dessa solução inicial. E sempre que uma dessas vizinhanças conseguir melhorar a solução inicial, o processo recomeça. Ou seja, o algoritmo só para quando todas as vizinhanças no conjunto foram aplicadas à solução original e nenhuma delas foi capaz de encontrar uma solução melhor que a que a gente tinha antes. E cabe citar também que, nesse trabalho, o conjunto de vizinhanças que foi utilizado foi composto apenas por 3 vizinhanças, sendo elas a vizinhança por inserção, 2 UPT e add drop. Já a ideia do Grasper VND é um pouco diferente, já que é necessário que cada interação desse loop dele seja gerada uma solução diferente. E é aí que a questão de aleatoriedade que eu comentei anteriormente entra e se torna muito importante, porque ela garante que cada interação do loop a gente vai ter uma solução diferente. Então, a partir dessa solução que é gerada uma diferente em cada iteração do loop, a gente aplica o RVND em cima dela como se fosse uma espécie de busca local mesmo.
e sempre armazenando a menor distância. Então, apesar de ser um algoritmo bem simples, ele foi o que mais rendeu resultados ao longo do trabalho e foi o principal método de resolução que a gente desenvolveu. Já falando de resultados, é importante primeiro falar das instâncias utilizadas para testes, sendo que foram utilizadas 44 instâncias tiradas da TSP-Lib, que é uma biblioteca especializada no problema do caixeiro viajante. E o número total de clientes ele varia de 14 até 280, e foram utilizados três valores distintos para K, sendo esses valores baseados no N. Então foi utilizado K igual a N sobre 4, K igual a N sobre 2 e K igual a 3N sobre 4, totalizando no total 44 instâncias para os três valores de K distintos, então um total de 132 casos de teste. E cabe citar também que, antes de falar propriamente dos resultados, que esse AG que está sendo citado foi o método de resolução utilizado naquele mesmo artigo comentado no início da apresentação. E, enfim, dos 132 instâncias, dos 132 casos de teste, em apenas 19 deles, os resultados daquele artigo foram melhores do que os nossos. Sendo que em 101 desses casos, os algoritmos desenvolvidos nesse trabalho apresentou melhores resultados, enquanto apenas 12 casos houve empate. E a partir dos gráficos, a partir dos gráficos, não, a partir dos resultados, a gente calculou o gap, que é basicamente uma diferença percentual entre um resultado e o melhor resultado obtido. E foi possível analisar que não só os algoritmos desenvolvidos ao longo desse trabalho, cabe citar que foram duas versões diferentes do GraphPR-VND, uma que utilizava a heurística do vizinho mais próximo com escolhas aleatórias e a outra que utilizava a heurística do vizinho mais próximo com escolhas semi-aleatórias. Ahn, Foi possível notar que, além de melhorar a solução do artigo, a melhora foi muito grande, como é possível observar nos três gráficos foi, que estão sendo apresentados agora. E cabe citar também que houve alguns casos, algumas exceções, em que os algoritmos aqui desenvolvidos não foram capazes de gerar boas soluções. Mas dentro dos 132 casos de teste, houve uma em particular que se destacou nesse quesito. Então, ainda isso não invalida o fato de que os algoritmos aqui desenvolvidos se mostraram muito eficientes na resolução do problema caixeiro viajante aberto com subrrotas. Enfim, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. E gostaria também de deixar meu agradecimento ao FV, ao DPI, Departamento de Informática, e ao CNPq, que patrocinou esse estudo e tornou isso possível.